E é interessante, irmão, que quando as pessoas elas vão colocar a questão do clamor nas escrituras, elas sempre colocam num contexto diminutivo, tipo de uma pessoa doente, uma pessoa cega, uma pessoa que está precisando de algum tipo de auxílio. Isso é, quando colocam clamor, eles nunca colocam o clamor no contexto de sabedoria espiritual, de discernimento, de conselho de Deus, de fortaleza, de conhecimento do Senhor, de temor de Deus. É interessante que até alguns obreiros, professores, pastores, eles ficam jogando indireta. Eu lembro de um irmão pregando e ele falando assim: não, irmão, quando você ora, você tem que ficar calado também para Deus falar com você. Ele dizendo que quando ele orava a Deus e ele ficava calado para Deus para falar com ele. Na verdade ele estava jogando uma indireta, né, irmão? Ele falou assim: não, irmão, você não precisa ficar falando assim muitas palavras e orando a Deus, porque você tem que calar também para Deus. É interessante que eu aprendi com os anciãos, eu aprendi com os irmãos, que quando a gente quer que Deus fale com a gente lê Bíblia. Então eu acho que está faltando essa leitura bíblica, irmão. Então eu acho que as pessoas estão falando demais e estão ouvindo pouco Deus. Porque Deus, ele não precisa que eu me cale fisicamente para falar comigo. Você pode estar orando e Deus falando, ministrando ao seu coração, e dentro das suas próprias palavras, Deus pode estar ministrando a você. Você pode orar e estar andando pela rua e você vê uma folha cair e Deus falar com você. Você pode estar andando na rua e olhar para o céu azul e Deus falar com você. Eu posso estar orando e o Espírito Santo, dentro das minhas palavras, pode estar ministrando no meu coração, mesmo eu falando. Porque é no Espírito. O diálogo com Deus é no Espírito. A Bíblia fala que a gente nem sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, eu posso estar clamando e o Espírito Santo, dentro do meu clamor, falando com outras pessoas, como já aconteceu. Muitas pessoas chegaram em mim e falar que elas foram renovadas, que elas foram restauradas, que elas foram avivadas, que elas foram inspiradas a buscar Deus através do clamor que Deus me deu. Porque era o Espírito Santo falando através daquele clamor. Eu lembro quando eu cheguei na congregação ali, no primeiro mês, praticamente todo dia alguém ia me atrapalhar a orar. Toda hora alguém via alguém bater no meu ombro, toda hora vinha alguém me falar para mim orar mais baixo. Uma certa vez eu cheguei lá e comecei a orar e eu estava sem inspiração de orar. E eu aprendi que quando você está assim sem inspiração de orar, canta louvores a Deus. E eu comecei a cantar louvores ao Senhor dentro da harpa cristã, porque os hinos da harpa são orações cantadas, porque você pode orar a Deus também cantando, como você pode também pregar a mensagem de Deus cantando, louvando a Deus. Deus te dá uma inspiração e você começa a cantar em uma forma de oração, você começa a pregar cantando. E ali eu comecei a cantar o hino da harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eu comecei a cantar esse hino em alta voz. E veio um pastor, que eu sei que é um pastor. Ele veio e perguntou para mim se eu estava ali para orar ou se eu estava ali para cantar, irmãos. Então, assim, é um combate ferrenho contra Satanás. Eu lembro de outra situação. Eu congregava em outro lugar e eu estava orando, era o dia com Deus. A gente chegava lá 8 horas da manhã e saía 4, 5 horas da tarde. E era dia de sem comer, era dia de jejum, dia com Deus, enfim. Aí tinha um obreiro que estava lá perto da porta. E eu estava mais próximo do púlpito, a distância é muito grande. E ali eu orando, né, buscando aquela convicção de Deus, buscando uma bênção. Eu estava precisando de uma bênção urgente do Senhor. E ali buscando, clamando, suplicando a Deus, mas não vinha a convicção do Espírito Santo. Aí esse obreiro chegou em mim, irmão, e eu não dei atenção, irmão. Porque tipo assim, você está conversando com a autoridade.
Uma pessoa chega e te chama, aí você vira as costas e ignora aquela autoridade. É justo? Imagina o pastor presidente está conversando com alguém, você vai lá interromper o pastor conversando. Alguém está se dirigindo ao pastor, eu estou conversando com o pastor, alguém me chama, eu viro as costas e deixo o pastor a ver navios. Então assim, algumas pessoas não têm essa visão, né? Às vezes eu estou orando, a pessoa está em cima de mim conversando, irmão. Às vezes a pessoa vem falar comigo, irmão, começa a me sacudir. E esse irmão fez isso. Ele chegou, irmão, e começou a me sacudir. E eu não dei atenção a ele, porque eu estava num diálogo com Deus. E eu precisava de uma resposta urgente do Senhor. E eu não dei atenção a ele. Comecei a orar, falei, não. Eu sabia que era Satanás querendo me tirar do foco da oração de receber uma bênção. Porque às vezes você está orando, irmão. Aí você está ouvindo uma palavra e alguém vem conversar com você, bater papo, está te roubando uma bênção. Porque no mundo espiritual, Satanás via quando estava chegando a resposta para Daniel. Às vezes a pessoa fala, não ora alto não, que o diabo pode ouvir. O diabo está no mundo espiritual. Então ele vê quando Deus vai te entregar a bênção. E ele queria impedir Daniel de orar. E ali eu fiquei firme. Aí terminou o trabalho, 2 horas ali deu intervalo para começar o culto da tarde. Eu cheguei no irmão. Pai do Senhor Jesus, irmão, o irmão quer falar comigo? E ele é aborrecido. Não quero falar nada com você não, que você não me deu atenção. Eu falei, não, irmão, eu estou aqui agora, me perdoa, irmão. Fala o que o irmão quer, que eu possa ajudar. E com muita insistência ele falou, ele queria saber as horas, irmão. Ele falou, não, irmão, eu queria saber as horas, mas você não me deu atenção. E eu estava com a camisa sem manga. E tem um relógio enorme na parede da igreja. Tinha várias outras pessoas que ele poderia ter perguntado as horas. Mas ele queria vir em mim. E eu não dei atenção a ele. Quando ele saiu, irmão. Quando ele saiu, veio aquela convicção do Espírito Santo. Veio aquele fervor. Veio aquela graça. Veio aquele renovo. Veio aquela restauração. E veio o consolo de Deus ao meu coração. Então, eu fico assim meditando. O que esses irmãos estão aprendendo nas escolas bíblicas? Porque o que esses irmãos estão aprendendo na congregação? Porque eu, particularmente, eu não escuto mensagens, pregações de clamor no sentido de Isaías 58, capítulo 1. Eu não escuto. Eu não escuto pregações de clamor no contexto do Apocalipse, dos anjos bradando fortemente com alta voz. Já pensou, irmão? Um anjo forte, um anjo normal louvando a Deus e falando. A voz dele normal do anjo. Agora imagine um anjo forte falando. Agora imagine um anjo forte bradando em alta voz. Que estrondo é esse? E ali dando aleluia, dando ação de graças. Um anjo se comunicando com outro anjo. Um anjo ele não podia se comunicar só no pensamento, mas a Bíblia fala que o anjo clama ao outro anjo. O anjo brada ao outro anjo. E não se usa esses contextos de inspiração espiritual. Sempre é no diminutivo, irmão. Então, assim, é um combate tremendo dentro da casa do Senhor. E a gente fica olhando assim, falando que todas as pessoas são capacitadas para estar dando aula. Pessoas que não lê Bíblia, pessoas que não estão se consagrando, mas porque é parente, porque é amigo, porque quer que a pessoa tenha um certo destaque, empurra a pessoa lá. A pessoa nem quer estar lá, irmão. O dom, o chamado da pessoa é para outra coisa. E aqueles que têm um dom, o chamado para aquilo, rejeitam. Sabe por quê, irmão? Para não explicar a verdadeira doutrina, para não ensinar a doutrina que vem do alto, para ficar empurrando fermento nas pessoas, porque o fermento incha, mas não tem força espiritual. É como uma pessoa que ela treina e ela só vive de anabolizantes. Ela é inchada, mas dentro dela não tem força, irmão. É só aparência, é só capa. Então eu fico... Quando é pessoas que a gente percebe assim que não conhece tantas escrituras, a gente até tem um pouco mais de paciência, vamos assim dizer. Mas pessoas obreiros, teve um culto, esse culto mesmo do domingo, o irmão perguntou quantos soldados estavam fazendo ali a proteção, a segurança para Pedro não fugir. Tava ali professores de escola bíblica, tava ali diretores, ficaram mudos, não souberam falar, não tiveram nem a graça de pegar a Bíblia e abrir para analisar, porque nem tudo a gente lembra mesmo não, irmão. A gente não é uma máquina não. A gente lembra daquilo que o Espírito Santo dá. Então assim, nem para pegar a Bíblia. Na verdade,
quem respondeu foi um irmão que nem congregava com a gente lá. Falou, é 16. Esse irmão nem congregava, era um visitante, era um obreiro visitante. Os da casa não soube responder. E às vezes acontece isso em escola bíblica. Você está lá conversando um assunto e tudo, e o professor não sabe do assunto. Às vezes ele tem a humildade de falar que não sabe, e muitas vezes até combate. Como combatendo o meu clamor, a minha súplica. Na realidade, combatendo até o Espírito Santo. Porque muitas vezes eu chego ali nem imaginando que vou conseguir falar alguma coisa. E o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele vem com a ação dele e dá dando a vitória. Quantos irmãos já chegou em mim falando que foi restaurados, avivados. Eu lembro de uma certa vez que eu estava na rua e eu encontrei uma pessoa em dificuldade. E ele perguntei se ele não queria uma oração. E eu lembrei dos irmãos me criticando por clamar, por orar alto. Enfim, aí eu falei assim, vou orar bem baixinho. Mas Deus me inspirou. Aí eu orei por ele. Quando eu terminei de orar por ele, um senhor alto, uns 2 metros de altura, forte, com 2 menininhas. Eu também quero isso aí pra mim. Eu também quero isso aí pra mim. Querendo a oração. E ali eu orei por ele, intercedi por ele. Então, irmãos, antes de você criticar alguma coisa, antes de você não concordar com alguma coisa, analisa as escrituras, irmão. Vê se está nas escrituras, medita nas escrituras, ora a Deus, busca a Deus. Você que vai dar aula em escola dominical, você que é diretor de escola dominical, irmão, vai se consagrar. Vai ler a Bíblia, irmão. Se arrependa dos pecados, porque muitas vezes os que rejeitam isso é que estão no fermento, irmão. E não querem se arrepender, e não querem se converter, e não querem que outros conheçam a verdade, para que eles não conheçam que vocês estão na hipocrisia, que vocês estão no fingimento. Porque eles não gostavam da doutrina do João Batista e o cumprimento dela no Senhor Jesus, porque a mensagem de João Jesus desmascarava a hipocrisia dos fariseus. E o cumprimento da doutrina, que é o próprio Senhor Jesus, desmascarava o fingimento deles. Então eles não tinham interesse desse tipo de pessoas pregando e ensinando. Então sempre queria diminuir aquela pessoa. E quando eles não conseguiam diminuir, porque é a obra de Deus, eles queriam matar. E em alguns casos até matavam. Mas o Senhor Jesus ao 3º dia ressuscitou. E ninguém vai poder matar mais ele. Então, irmãos, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que nós devemos meditar nas Escrituras, porque elas testificam dele mesmo, da sua doutrina. Não se contamine com fermento, irmãos, mas se alimente do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Eu quero pedir perdão que os vídeos estão sendo editados, porque o celular meu é muito simples e ele está sobrecarregando, então às vezes eu tenho que cortar, parar e falar em outra oportunidade, limpar o armazenamento e para poder continuar a mensagem. Amém, irmãos? Então, irmãos, a Bíblia fala que tinha uns crentes de Bereia. E quando alguém falava alguma coisa, eles analisavam se estava na Escritura. Tantas passagens ali em Apocalipse, sob clamor, sob brado. Não no contexto da pessoa estar doente, ou enferma, ou cega. Ou será que algum daqueles anjos lá, aquele anjo forte, ele estava doente, ele estava cego? Ou ele estava precisando de alguma coisa. Nem sempre o clamor é porque aquele que está clamando está precisando de alguma coisa. Mas é porque o próximo, o outro, está precisando ouvir aquela palavra. Às vezes a pessoa está precisando de uma restauração, de um renovo. E Deus levanta alguém que não tem aparência para confundir os que têm aparência. Deus levanta muitas vezes o que não é para confundir os que são. Porque a glória não é do homem. A honra e o louvor não é do homem. O louvor e a honra e a glória e tudo mais é do Senhor Jesus. Porque a glória que eu estou falando aqui não é essa glória e honra e louvor passageiro, não. Eu estou falando de um louvor, de uma honra, de uma glória eterna. Esse fermento dessa glória humana, essa glória terrena, onde as pessoas querem ser pregador, cantor, para fazer sucesso, para fazer grana, para fazer dinheiro, para conseguir posto, título, para ser deputado, para ser senador. Isso é de Satanás.
Porque a glória que Deus nos ensina a buscar é a glória do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, que desce do céu, não surge da terra, ela surge do céu. A paz do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 1:3. Se você ler essa profecia em voz alta para a igreja, receberá do Senhor uma bênção especial. Aqueles que ouvirem a sua leitura e fizerem o que diz, também serão abençoados, pois está próximo o tempo quando todas essas coisas se cumprirão. De João para as 7 igrejas da Turquia. Apocalipse 5:2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Um anjo forte, bradando com grande voz. Não tem nem como imaginar uma coisa dessa. Que estrondo é esse? Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. 6:1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? 7:10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. 9:13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. 10:3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Imagina a voz de 7 trovões juntos, meu irmão. Que estrondo. E você murmurando de eu clamar, de eu suplicar na igreja em alta voz, né, varão, varoas. 11:12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. As 2 testemunhas da grande tribulação. Versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. 12:10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. 14:2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa. Versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 15. Capítulo 14 de Apocalipse. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Versículo 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo,
e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, e vindimos cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Um anjo clamando a outro anjo. Será que os anjos são surdos para que um anjo tenha que gritar? Versículo 16:1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Isso aqui eu não peguei no Google não, irmão. Isso aqui eu li. Isso aqui eu analisei. A Bíblia fala que nós devemos analisar as Escrituras. 16:17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. 18:2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. 19:1. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Por fim, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Bendito é o nome do Senhor.